Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Digo do canal Digos Fish e esse vídeo nós vamos tratar de um assunto muito interessante a respeito das algas, né? Odiada por muitos aquaristas. Será um vídeo no formato mais podcast, né? E vou colocar aí sim umas imagens dos meus aquários comunitários e tal, e talvez da minha caixa d'água dos Kings, mas assim, o importante é o áudio, né? É um formato em podcast, um novo formato que eu tô colocando aqui no canal. Se vocês gostarem, né, comentem aí, falem do que vocês acharam aí desse formato novo. E para começar, gente, eu peço a vocês uma ajuda. Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo. Compartilhem com os amigos aquaristas de vocês. E é de graça, né? Tipo assim, se você der um like, claro, dê o like só se você gostar realmente do vídeo. Bacana, gente? Mas assim, desde já, meu muito obrigado pelo apoio de vocês. Bom, então eu gostaria de falar com vocês a respeito das algas. Odiada pela maioria dos aquaristas. Claro, ninguém quer um aquário ou lago ornamental verde, né? Onde você não consegue enxergar aí sua fauna. Ninguém quer uma flora tomada por algas filamentosas ou as terríveis petecas. O ponto é, as algas são ruins, elas fazem mal aos nossos peixes, elas prejudicam nossas plantas. De forma simples, sem termos técnicos, irei tentar explicar isso a vocês. Como aquaristas, precisamos entender que as algas não são ruins, muito menos fazem mal aos nossos peixes, muito pelo contrário. Quando elas aparecem, é para trazer equilíbrio e controle de alguns elementos que estão sobrando e que poderiam desestabilizar e gerar graves perdas em nosso sistema. Sendo assim, é necessário primeiramente compreender que o problema é você e não as algas. Sim, o problema é você, aquarista. Você é o responsável por tudo que entra dentro do seu tanque. Excesso de alimentação, excesso de suplementação, excesso de iluminação, uma quantidade de peixes não compatível com o tamanho do seu tanque, a falta de plantas. Sim, todo aquário deveria conter plantas naturais, mesmo que apenas de superfície, sejam elas plantas que ficam boiando, né, ou fixas, como apenas as raízes na água. Até mesmo nos marinhos nós podemos criar algumas plantas, como por exemplo a risófora. Manutenções inadequadas também, né, exageradas ou até mesmo a falta delas. É necessário se encontrar um equilíbrio nas trocas parciais, nas sifonagens, na limpeza dos filtros. Cada aquário vai necessitar de um tempo diferente entre uma ou outra manutenção, e isso varia muito em relação à fauna e à flora que você tem. Com o tempo, a experiência vai te mostrando o caminho. Observação é tudo, gente. E sim, o desequilíbrio irá também prejudicar as nossas plantas, podendo até mesmo matá-las. Então o que tem de bom, Rodrigo, nas algas? Não vejo nada de bom. Calma, peregrino errante. Quando elas aparecem, é para o bem. Estão apontando algo que você está fazendo de errado. Mas também existem aquelas algas que vêm para mostrar justamente o quão bom e equilibrado está nosso tanque. Isso falarei mais na frente. Uma vez, com a piração em deixar meu tanque com pH ácido, levemente ácido na verdade, eu comecei a dosar um determinado produto. Consegui então travar meu pH em 6.5, como eu queria. Nossa, que perfeito! Só que não, gente. Após um tempo, comecei a ter problemas com algas petecas. Petecas no tronco, primeiramente, petecas nos canos dos filtros, petecas no substrato, petecas até mesmo nas plantas. E agora, Jesus Maria José. Passados meses, descobri a fonte. Justamente aquele produto que eu usava para travar meu pH em 6.5. Algas petecas são na maioria das vezes feias, comprometendo nosso visual, né, o visual do nosso tanque, principalmente quando atacam as lindas folhas de nossas plantas. O problema estava no excesso de fosfato contido naquele produto que eu estava utilizando, né, para travar o meu pH.
Não foi preciso, gente, nem fazer teste, apenas ler a bula completa daquele produto. Saber o que continha na sua formulação. Observação, meus queridos. Eu havia lido apenas a maneira de utilização do mesmo, e não o que continha, do que era feito aquilo. Fosfato, fosfato, fosfato. Fosfato não é ruim, é essencial para a vida, mas tudo em excesso traz desequilíbrio. Equilíbrio e desequilíbrio, esses são os pontos. Se tem uma coisa que eu aprendi a amar com os anos do aquarismo, são as algas. Sim, as algas. Com elas posso economizar alguns testes, alguns bem caros, simplesmente observando e corrigindo, melhorando meu trato com o aquário. Alga filamentosa à vista. Vamos reduzir esse período de iluminação, diminuir a intensidade de luz, talvez reduzir a alimentação, dar uma maneirada, aumentar a quantidade de trocas parciais, talvez. Entende, gente? Talvez é apenas um período que o aquário precisa passar para se equilibrar. Meu pai do céu, algas marrons. Calma, gente. A maioria dos aquários novos apresentam essas algas, que são até fáceis de remover. Normalmente desaparecem com quase nenhuma interferência. Todas as mudanças em nossos aquários devem acontecer de forma lenta e gradual, nunca de repente e de forma abrupta. Aquários maturados apresentam um equilíbrio perfeito entre plantas, peixes e algas. Lógico, perfeição em nossos tanques, o equilíbrio igual a natureza dá, a gente nunca vai conseguir, gente, né? Mas assim, você consegue um equilíbrio legal, desde que seu aquário esteja maturado. Quando eu falo maturado, não confunda com aquário ciclado. Um aquário maturado, no meu ponto de vista, é no mínimo aí 7 meses, se for muito rápido. Quando que entra no tanque é consumido de forma equilibrada entre nossas plantas, peixes e algas, tudo irá se apresentar de forma mais natural. Quando eu digo natural, eu estou falando do mais próximo possível da natureza. Não estou me referindo a um aquário super high-tech, respeitando proporções paisagísticas, com tudo em seu devido lugar, né? Geometricamente, tudo colocado de forma perfeita, com proporção de ouro, e aquela água cristalina invisível. Gente, nem sempre a água cristalina se traduz em água boa. Eu me refiro àquele aquário que apresenta plantas lindas, peixes saudáveis e algas bonitas que não atrapalham nem mesmo a estética do tanque, mas estão em seus devidos lugares. Quão belo é um aquário que apresenta aquele pasto verdinho de algas no vidro do fundo. Além de extremamente nutritivas, algumas espécies produzem um efeito lindo. Para alguém que possui rochas ou um cascalho de seixo rolado de rio, quão lindo é ver aquela camada verdinha sobre as rochas, ou pedrinhas de cascalho com uma aparência verde, seja por alguns pontinhos verdes ou aquele pastinho controlado. Elas irão ajudar até mesmo naquela tão sonhada água cristalina. Quão lindas são as algas pink em aquários marinhos, é perfeito, gente. Então tudo depende de equilíbrio e bom senso. Para mim, e isso é a minha opinião, eu não consigo ver naturalidade em um aquário sem algas. E se um aquário não se apresenta natural, ele é feio. Espero ter passado uma boa mensagem a vocês. Sei que esse assunto é vasto e polêmico e que outros fatores como a qualidade da água que nós temos na nossa torneira, à nossa disposição, influencia nisso tudo. Mas esse vídeo, podcast, é apenas uma chamada ao equilíbrio. Observem a natureza, ela deve ser nosso juiz. Obrigado a todos que ouviram até aqui. Um forte abraço, gente. Valeu!